Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Bisocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Django. A gente vai montar um sistema básico com as funções de CRUD, um sistema de tarefas, é o mais conhecido como to-do list, né? Aquelas tarefinhas onde que a gente pode marcar as tarefas como feitas ou como não feitas, como completadas e não completadas, envolvendo o sistema de CRUD, que é criar, ler, listar, atualizar, no caso editar, e também remover itens. Então, é um sistema básico para a gente implementar na prática os conceitos e códigos de Django envolvendo Python. O sistema ele vai funcionar nesse formato, então é um sistema simples, onde é que a gente tem aqui os comandos de CRUD, né? Então, update, detail, delete, a gente já tem a listagem e a inserção. Tudo é muito simples, tá? Mas a gente precisa de um preparo para que a gente comece o nosso projeto. Primeiramente, a gente precisa do Django na nossa máquina para executar o projeto com os códigos de Django e gerar os códigos. Para isso, a gente vai precisar do Python 3 pip, do pip instalador do Python instalado. Se você tem uma distro Linux baseada em Debian, é só instalar o pip lá com o sudo apt install python 3 pip. Instalado o Python 3 pip, e aí em qualquer distro você coloca lá pip3 install Django, e aí rapidamente o Django vai ser instalado para você. Então o sistema funciona da seguinte formato: quando a gente fala em Django, são duas etapas para que a gente comece a trabalhar dentro do nosso projeto. Primeiramente, a gente vai criar a pasta do projeto com o comando Django admin start project, nome do projeto. Nesse caso, o nome da pasta do projeto vai ser to-do, tá? Em alusão ao to-do list, a gente vai colocar como to-do. Eu vou abrir o terminal aqui, eu vou executar o nosso bash e vou colar o comando dos slides. Vale lembrar que todo o código que eu informar aqui nos slides vai estar disponível lá no meu site. Eu vou deixar o link na descrição se você está me assistindo pelo YouTube. E no final eu vou dar o link lá do meu site, no caso ubsocial.github.io, mas eu tenho também o repositório com todos esses códigos também organizados em projeto, e esse código inclusive lá postado no meu site em uma postagem de Django, certo? Beleza, então a gente já fez aqui a questão do Start Project, é só colocar o nome da pasta do projeto, o to-do. Vou deixar aqui nesse diretório de usuário básico. Se eu der um ls, você vai ver que a pasta, o diretório to-do já está criado. Eu vou entrar nele e dentro dele eu vou criar um app, né? No caso, com o comando python 3 manage py start app. Porque se a gente for dar um ls dentro da pasta do projeto, ele cria uma pasta com o nome igualmente a que a gente criou do projeto, aonde que dentro dessa pasta a gente vai ver posteriormente estarão os arquivos de configuração mais gerais, mais panorâmicos do Django, juntamente envolvendo o nosso projeto que a gente vai gerenciar, e o arquivo manage.py, que é o arquivo responsável por executar comandos como esse, que é do Start App. O app a gente vai chamar de tasks, tá? Então, tasks no plural. Colocamos aqui, damos um enter. Se a gente dá um ls nesse diretório, ele vai mostrar que agora a gente tem uma pasta chamada tasks também, tá? O conceito de pastas eu vou acabar colocando aqui no nosso projeto. Vou executar um editor de código da minha preferência. Eu tenho VS Code, você pode utilizar o que você quiser. Se você quer utilizar uma IDE também de Python, fique à vontade. Eu vou abrir o VS Code nessa pasta do projeto para que a gente já abra e dê uma olhada, né, nesse projeto de uma forma mais panorâmica, que são os arquivos default, né, os arquivos padrão do Django. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Aqui, ó. Então, a gente criou dentro da pasta, a gente está dentro da pasta to-do do projeto, né, que a gente criou, tá aqui ela. Então, dentro dessa pasta do projeto, a gente tem duas pastas. A pasta task, que é a nossa app, que tem esses arquivos, e a to-do, como eu comentei com você, que é a pasta ali que tem outros arquivos pertinentes, mas que são mais gerais do projeto
e da configuração do Django em si, ok? Vamos voltar lá no slide. E aí a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso projeto. Primeiramente, nessa pasta Tasks, eu vou criar uma nova pasta chamada Templates, que é onde é que a gente vai colocar os nossos templates visuais, ou seja, o nosso front-end do projeto. Aqui nesse caso eu não vou colocar junto nesse projeto uma separação de front-end e back-end. A gente não vai colocar no caso um framework front-end para fazer esse gerenciamento. A gente vai utilizar como se fosse um Blade do Laravel, né? Que seria uma aplicação monolítica nesse caso, né? A gente vai só fazer algumas colocações em HTML só para a gente mostrar de uma forma básica como o sistema funciona no front-end, tá? Vai ser um HTML dinâmico. Dentro dessa pasta templates, a gente cria uma pasta tasks. Por quê? Porque eu vou referenciar, digamos assim, que o nosso projeto não só tivesse tasks, tivesse, sei lá, o cadastro de funcionários, por exemplo, de pessoas, peoples, né? Então eu teria dentro de templates a pasta tasks, a pasta peoples, dizendo que respectivamente do tasks seriam o front-end, né, os templates visuais de HTML das tasks e de peoples de que sejam relacionadas com o CRUD ali de pessoas, de funcionários, enfim, conforme for a nossa analogia, certo? Dentro dessa pasta tasks, a gente vai criar o nosso primeiro arquivo chamado delete.html, que esse arquivo aqui, logicamente, vai ser o arquivo vai ser o template visual para a gente confirmar a exclusão de uma task, de uma tarefa. Eu vou simplesmente copiar e colar o código do nosso slide. Como eu disse, você pode entrar lá no meu site, não é necessário você baixar ou acabar escrevendo todo esse arquivo aqui, né, todo esse código. Então, se você quiser, você pode fazer isso, né? Você pode pegar o código lá. Eu preciso só que você, de fato, entenda o funcionamento do código em si, certo? Beleza, então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com o HTML dinâmico, a gente vai pedir para o usuário, você confirma excluir o nome desse item, né? No caso que vai aparecer aqui. Eu tenho um botão de cancelar, que a gente já vai ver em seguida. A URL não é estática, como eu disse, a gente vai trabalhar como se fosse um Blade, né? Um HTML dinâmico. Então não vai ser um simples HTML, ele funciona bem, mas é uma aplicação monolítica, de uma cara só, digamos assim. Não tem separações de front-end e back-end nesse caso. No caso, separações externas em serviços externos, né? Aqui a gente tem o CSRF token. Ele não é específico do Django, tá? Outros frameworks como Laravel também possuem esse tipo de mecanismo. É um mecanismo de segurança, tá? Se eu remover esse mecanismo e tentar submeter esse formulário, que no caso vai ser um formulário de exclusão de item, o framework, aqui no caso o Django, ele não vai autorizar porque não teria essa segurança. Então, aqui o CSRF token, ele é um mecanismo, um token de segurança para que essa submissão ocorra com segurança e com autenticação, certo? Autenticação interna mesmo do framework. Tá bem? Então, ó, é bem simples, tá? A gente nem precisou informar nenhum campo, nenhum action, nada. A gente só vai dizer que esse método aqui é do tipo post. A gente poderia colocar alguma coisa com REST, né? Mas não vai ser necessário. Simplesmente fechamos. De novo, na pasta tasks, eu vou criar o arquivo list.html. Aqui, ó, list.html. Esse arquivo vai ser esse cara aqui, que vai renderizar, no caso, esse template visual aqui, da listagem de tasks. Então ele é bem simples, tá? Ele tá um pouco grande aqui, mas ele é bastante simples, porque ele é todo dinâmico. Eu vou colar ele aqui para a gente ter uma ideia. Primeiramente, a gente tem um formulário de inserção de task. Como você pode ver aqui, também tem a presença do token de segurança. E como você pode ter bem notado, a gente tem todos os campos que a gente seleciona que uma task deverá ter, no caso, né? Então, aqui no código a gente não relaciona esses campos diretamente.
a gente cria um mecanismo chamado forms, que a gente já vai criar um novo arquivo ali no Django e automaticamente o framework Django, né, que se a gente fizer essa, digamos assim, essa importação, né, a gente vai fazer essa requisição da criação de um formulário, ele automaticamente vai chamar todos os campos que eu digamos assim, pedi para o Django me informar ou me completar, né, aqui no visual para que a gente tenha o formulário em si. A gente só coloca o botão ali de submit e o formulário vai estar todo renderizado pronto, tá? Então esse simples código aqui entre os forms vai gerar todo esse código dos forms aqui. É bem interessante esse ponto de automatização que o Django nos fornece. E aqui também eu fiz um HTML dinâmico, né? A gente fez um for, aonde que a gente tem inclusive uma estrutura de if, de condição, certo? Então aqui, para cada task, em todas as tasks na nossa base de dados, vale lembrar que a base de dados, lá no arquivo settings.py, que é o arquivo de configuração do Django, a gente encontra o banco de dados padrão, que é SQLite, nesse caso 3, e todos os parâmetros. Então, se você quiser mudar de banco de dados, seja ele qual for, tá? Banco de dados relacional, você simplesmente faz a alteração aqui, a gente não mexe diretamente com SQL. E aqui a gente tem, então, para cada task na nossa table de tasks, para todas as tasks que estão na nossa base de dados, a gente vai criar esses botões e a gente vai dizer se ela está completa, né? Se o campo complete for true, vai ser um campo boolean. Então a gente vai escrever o título da task de forma dashed, né? Com esse risquinho na frente. Então essas tasks estão completas. Se ela não está completa, a gente simplesmente vai escrever o título dessa task. Então isso aqui a gente coloca dentro de uma condição if. Acaba sendo um HTML dinâmico e todo esse bloco dentro de um laço de repetição for para a gente fazer essa interação para cada task, para cada tarefa, para cada item na nossa base de dados, na nossa table task que vai estar cadastrado, tá? Então, outra coisa, nesses botões a gente também não tem URL estática, né? A gente não tem uma URL estática, são todas rotas que a gente vai colocar nesses caras chamados urls.py e depois a gente vai ter mais detalhes que eu vou acabar te explicando com o desenvolvimento do nosso projeto de como tudo isso funciona. O próximo arquivo é chamado detail.html, também na pasta tasks, detail.html, que quando a gente clicar nesse botão detail, a gente vai ver a gente vai ver a task, tá? Porque uma coisa é listar todas as tasks, outra coisa é a gente clicar ali no botão e ver todas as informações daquela task. Então essa seria a função do detail, que a gente coloca aqui um código bem simples também, com HTML dinâmico. Vou fazer a indentação aqui do nosso código. Ele também tem o if no caso do título, se for um título de uma task que já está completa, marcada como completa, ou seja, complete true, ele vai vai escrever o título de uma forma riscadinha, né, com o dash ali, senão ele simplesmente vai escrever o título e o ID da task. Então, se eu quiser chamar da variável task cada parâmetro dela, né, eu chamo task. O nome do parâmetro, task.title, task.id, eu poderia chamar o task.complete, que ele ia me dizer true ou false, que seria o valor do parâmetro complete dessa respectiva task que está sendo mostrada. E novamente aqui no botão voltar a gente não volta para uma URL estática, a gente volta para uma URL dinâmica, que no caso ali vai referenciar uma rota do nosso Django, do nosso projeto, que a gente vai especificar em breve. O próximo arquivo também na tasks é o update.html, que vai ser o template visual de atualização, de edição de uma task. E aí, olha que bacana, como esse arquivo ele é pequeno. Por quê? Porque aqui novamente a gente chama aquele formulário de HTML automático, o mesmo que a gente chama aqui no começo. Então a gente vai solicitar ao Django quais campos a gente quer
que apareçam nesse formulário e a gente não vai precisar repetir isso em todas as funcionalidades que forem necessárias colocar dentro do nosso código. A gente simplesmente referencia, no caso, esse formulário ali através da variável, certo? E inclusive aqui ele não vai só fazer o cadastro de uma task, ele vai chamar todos os dados dessa task e vai literalmente fazer uma edição dessa task. Então, se você trocar algum dado ali, escrever um outro valor, ele vai editar o valor dessa respectiva task que está sendo relacionada nessa operação, nessa função. Passando para o próximo, vamos fechar aqui o arquivo de templates que a gente já acabou. Esses são os templates visuais do nosso projeto. Tudo muito simples. A gente vai para o nosso arquivo admin.py. Eu vou apagar tudo que tiver aqui para colocar o que está no slide, que eu já tenho o arquivo completo nesse formato aqui. No caso aqui do arquivo admin.py é opcional, tá? Então, mais vale para uma questão de boas práticas. Por quê? Porque o Django, quando eu acesso o servidor ali do Django, que a gente já vai fazer em seguida para executar o nosso projeto, se a gente informar uma URL específica, no caso, a URL do nosso projeto /admin, a gente não vai acessar o nosso projeto. A gente vai acessar uma página específica que é um dashboard, um painel de controle administrativo do Django, uma página de administração do framework Django. E aí nessa página, inclusive, é uma página bem bacana, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar com o CRUD também dos itens que estão sendo relacionados aos projetos de Django. Então aqui a gente está adicionando nesse arquivo admin.py, a gente vai dizer quais arquivos, quais models, quais classes a gente vai querer que o painel de administração do Django também faça essa operação, também possibilite fazer essas operações e trabalhar com eles lá no painel de administração do Django. Então aqui a gente acabou de registrar a classe, né, que a gente já vai fazer em seguida aqui no models.py, a model Django, juntamente com os seus atributos. Quais são os seus atributos? Title, complete, e a gente vai colocar mais alguns, como o ID e um datetime ali no meio, que a gente já vai vendo em seguida, ok? Fechando esse arquivo, passando para o apps.py, esse arquivo ele já é gerado automaticamente, seguindo as especificidades do projeto, como o nome da nossa app, que é Tasks. Só vou dar uma arrumada aqui na indentação, deixar tudo padrão. E aqui no arquivo Models, a gente vai criar todas as classes do nosso projeto. Antes da gente chegar no arquivo Models, então, eu vou fechar ele aqui, a gente vai criar o arquivo que vai chamar aquele formulário automático que eu estava te falando. Então, lá na Tasks, a gente vai criar um arquivo chamado forms, no plural, forms.py. Dentro desse arquivo, a gente vai chamar esse código em específico. Aqui. Então, é a classe taskForm. Vamos só organizar aqui. Beleza. A classe taskForm, ela vai fazer a criação de um formulário automatizado. Da onde que a gente vai chamar os dados para a criação desse formulário? Da classe, no caso da model task, que a gente já vai criar em seguida. Quais são os campos que a gente vai colocar nesse formulário? Eu posso especificar com underline, underline, all, underline, underline, entre aspas simples, se eu quiser todos esses campos, que foi aqui nesse nosso caso. Então, lá na base de dados, ou melhor dizendo, lá na nossa classe, na nossa model, a gente vai especificar os atributos dessa classe, dessa model, task, no caso. A task ela tem um título, ela tem um complete, que é boolean, ela vai também ter um outro atributo que a gente já vai ver em seguida. Eu quero chamar todos esses atributos nos campos desse formulário aqui, que será criado automatizado pelo Django. Se eu não quiser todos esses atributos, por exemplo, se eu só quiser, digamos, em analogia falando, se eu só quiser o atributo ID e o complete, eu não quero o título
dessa task nesse formulário, no caso dessa model nesse formulário, eu coloco só nesse formato, tá? Eu tiro isso aqui, tudo que eu tenho selecionado, o all, e troco por um array, onde que eu coloco todos os campos que eu quero especificar para chamar nesse formulário, certo? Então aqui, por exemplo, eu só estaria selecionando o ID e o complete que apareceriam aqui no formulário. Nesse caso, não. Nesse caso, como a gente deixa aqui, a gente vai chamar todos os campos editáveis, que possam ser editáveis, interagidos com o usuário para criação ou para algumas operações em específico, nesse caso, certo? Agora sim, a gente vai lá para o arquivo models, que é onde é que a gente cria nossas classes, as nossas models no projeto, que é o seguinte. Vamos trabalhar só aqui na indentação. A gente vai criar uma classe chamada task, tá? Isso aqui a gente chama de models, é uma model, né? Toda model ela vai ter seus atributos. No caso, o title, que seria o título dessa tarefa, vai chamar lá da classe models, né, do DjangoDB models. Nós vamos dizer que é um campo do tipo char, é um char fields, é um campo de caracteres, e dentro desses parênteses eu posso opcionalmente colocar alguma condição, alguma filtragem extra, como por exemplo, eu acabei colocando o tamanho máximo de caracteres que permitidos nesse campo, no caso. Nesse caso aqui, 200 caracteres, não mais que 200 caracteres permitidos dentro desse campo. O próximo campo é um campo chamado complete, que é esse campo que tem um checkbox aqui. Ele é um campo do tipo Boolean, Boolean Field. E aí eu coloquei também opcionalmente, tá? Eu não preciso colocar isso aqui, mas se eu quiser colocar alguma filtragem a mais, eu coloquei um padrão. Quando eu crio uma task e eu não marco ela, ou pelo menos quando eu chamo esse formulário, o campo complete vai ter como padrão false, tá? O default é false. Se eu posso trocar aqui para true, quando eu chamar o formulário, quando eu fazer a inserção e não interagir com o campo ali do complete, automaticamente ele vai entrar na nossa base de dados como verdadeiro, como true. E também um item que não aparece aqui no formulário, por quê? Porque ele não é editável pelo usuário, ele é automático, que é um created, que ele é um campo de datetime, tá? De data e hora, que auto now add. Então ele vai ser automaticamente criado no momento, tá? Eu setei como true, então ele vai ser automaticamente criado no momento em que eu criar uma task. Então quando eu criar uma task, automaticamente esse campo aqui vai ser criado com o valor da data e hora do sistema no momento da criação, da inserção ou da finalização, né, do submit dessa task. E aí a gente tem a função para chamar a nossa task, que vai ser referenciada pelo título dela, pelo title, certo? É nesse formato, models.py, e agora a gente vai criar dentro da pasta tasks um novo arquivo chamado, aqui ó, vamos colocar urls, também no plural, .py. Como eu te disse, o arquivo de URLs, tanto presente nas duas pastas, ele é o arquivo de rotas. Você lembra que eu tinha dito que a gente não trabalha com URL estática aqui nos frameworks, não só no Django, tá? Em qualquer framework, a gente não trabalha com uma URL estática, tipo www. Alguma coisa. A gente trabalha com URLs dinâmicas, que é um roteamento interno do sistema, que são os fluxos, os caminhos que o nosso sistema vai ter. Então, por padrão, a URL do Django é localhost na porta 8000. Aí tanto faz se está escrito localhost ou se está escrito, né, 127.0.0.1, tá? Isso tanto faz, é o localhost na porta 8000. Por padrão, é esse endereço do Django, certo? Você pode ter na sua empresa, na sua instituição, um endereço de domínio, tá? Ao invés de ter um localhost, você pode referenciar no seu www. Por exemplo, ubsocial.com.br, um domínio específico, personalizado, tá? Nesse caso aqui a gente está utilizando o padrão do servidor do Django. Quando eu faço então a URL, né, HTTPS e tal, tudo mais, localhost na porta 8000, e sem nenhuma extensão nessa URL, a gente está dizendo, tá, isso aqui
não aparece aqui no arquivo, eu só estou te mostrando como é que isso funciona, tá? Mas se eu não estiver colocando nenhuma extensão nessa URL padrão, deixando ela por si só, a gente vai acessar lá no arquivos views, tá? Que a gente já vai fazer em seguida, uma função, uma definition, né? Uma def chamada index. E o nome dessa rota ela se chama list. Então você deve ter visto lá nos templates que quando eu aperto no botão cancelar, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, ou no botão voltar, eu não volto para uma URL estática, eu volto para uma URL, para uma rota chamada list. Qual que é o nome, qual que é a rota com o nome list? Essa primeira rota aqui, aonde que a gente vai lá para o arquivo chamado views, numa função chamada index, que a gente já vai criar em breve, tá? Se eu colocar a URL do Django barra tasks barra, aqui eu estou referenciando uma string, esse valor ele é dinâmico, tá? Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, ignora o que está à direita, tá? Se eu fizesse localhost 8000 barra task, aqui ó, barra task barra 1, eu estaria dizendo que eu quero acessar essa rota referenciando o que? O 1 com o que? A chave primária da task lá no banco de dados, tá? Lá desse registro na base de dados. Ela vai ser relacionada como uma chave primária. Aqui eu posso trocar para int, se eu quero só número. Coloquei str para ser string. A gente pode ter um A, por exemplo. Tá bem? Então é nesse formato que isso acontece. Claro, aqui no arquivo a gente não tem específico dessa forma, tá? A gente precisa deixar isso abstraído. Então fica nesse formato aqui. A mesma coisa acontece quando eu quero atualizar um registro. É a URL do Django ou do seu domínio personalizado barra update barra o número da task que a gente quer atualizar. Qual que é esse número? A chave primária da task lá na nossa base de dados. Isso tudo a gente vai referenciar depois na testagem do sistema. O mesmo aqui acontece no delete, certo? Então, esse é o nosso arquivo de rotas do Django. Tá? Não só serve para o Django, mas como para, claro, seguindo cada framework tem as suas especificidades, mas todo framework trabalha com arquivo de rotas. Vou fechar aqui o template só para deixar mais simples. Agora a gente vai para o arquivo de views, aonde que a gente vai estudar aquela função ali que eu te disse, né? A gente tem os imports, esse arquivo é um pouco maior porque estão todas as funções do sistema. Então a primeira view que a gente vai criar é o index, que a gente tinha falado agora há pouco. Então é o seguinte, só colocar aqui para nós, só ver a referência certinho. Aqui, nesse formato. Então, quando eu clicar no botão, por exemplo, que eu for fazer um cadastro, alguma coisa do tipo, quando eu acessar o URL padrão, né, no caso, do meu sistema, do nosso projeto, no caso, a gente vai acessar o arquivo views na função index. Então vamos lá, arquivo views na função index. Então o que essa função index vai fazer? Ela vai criar uma variável task, onde vai chamar todos os parâmetros da task de model, né? O que a model task tem? Tem título, complete e create. Então ela vai chamar esses valores, vai fazer uma requisição, né? Se vai receber uma requisição em método post, que seria a criação de uma view, né? Quando eu submeto esse formulário, se esse método for post, estiver presente aí na renderização dessa página em HTML, e estiver tudo validado, eu vou cadastrar uma nova task. Então, eu não preciso fazer um insert de SQL, é só eu colocar form.save, que a gente vai fazer o salvamento no caso do nosso item no banco de dados, aqui no caso de uma task. E aí depois a gente retorna para onde? Para o URL padrão, tá? Porque aqui eu não tenho nenhuma extensão de URL. Se eu tivesse toda aquela URL, né, localhost na porta 8000 barra task, aí tudo bem, aí eu ia ter uma extensão de HTML, mas assim eu só tenho localhost na porta 8000. Isso aqui é só para dizer que não tem nenhuma extensão depois disso, né? Então, nesse formato a gente tem um context aqui, onde a gente referencia o form e as tasks, e quando a gente cria essa
ou melhor dizendo, quando a gente referencia essa visão list aqui, a gente vai acessar no views a função index e vai ser renderizado, ou seja, vai ser criado visualmente lá na pasta de templates, dentro da pasta tasks, então templates, tasks, o arquivo list.html, ou seja, esse código aqui vai ser renderizado, vai ser executado, vai ser criado, logicamente vai ser mostrado esse visual para o usuário, tá? É nesse formato então que as coisas acontecem. O mesmo vai acontecer, né? O mesmo padrão vai acontecer para todas as outras views, as outras visões daqui para frente. A segunda delas é a Detail Task, que é o seguinte: quando eu clico lá no botão Detail, né, do nosso sistema, a gente vai ver dados específicos de uma task, nesse botãozinho aqui, né? Então, vamos lá no list, só para eu te mostrar aqui os detalhes. Cliquei no botão Detail, eu vou chamar não só a URL Detail, como vou referenciar o ID da task que a gente está. Então, se eu colocar lá, localhost na porta 8000 barra detail ou barra task, alguma coisa do tipo, barra o número da task, que a gente pode ver, referenciar aqui, ó, barra task, barra número da task, a gente vai chamar então a view chamada detail, tá? Tá aqui, ó, view detail, chamada aqui. Na view detail, o que que acontece? A gente vai navegar lá pro arquivo views, que tá aqui, na função detail task. Vamos lá na função detail task, ou seja, vai acontecer isso aqui. Eu vou receber uma requisição e uma chave primária. A requisição que seria para execução aqui, certo? Que é para a criação desse nosso HTML dinâmico, ou seja, para mostrar esse HTML, né, para mostrar os dados dessa task, e um PK, né, uma primary key, uma chave primária. Por quê? Porque a gente vai pegar os dados do banco de dados da task, aonde que o ID da task informado lá, vamos chamar aqui, ó, lá na URLs aqui, o ID da task informado aqui vai ser igual ao quê? A chave primária desse mesmo dado lá na base de dados, tá? A gente nem entra em contato diretamente com a base de dados, mas essa chave primária vai estar lá. Então, quando você executar o projeto, terminar todas as execuções e entrar no SQLite aqui do nosso projeto, você vai encontrar uma table chamada task com o item e a chave primária referenciadas respectivamente. Bem? Então, aqui o próximo é o update task, que é a função, no caso, né, a nossa visão para atualizar um registro. Vamos colocar aqui tudo certinho, o context e o return. Aí é o mesmo caso, tá? A gente chama uma requisição para criar o HTML do update.html. Vou fechar só isso aqui, tá bem? Né? Que é o formulário de atualização de uma view, de edição de uma view, no caso, e uma chave primária para a gente referenciar o ID informado na URL com a chave primária no banco de dados dessa task. E aí é o mesmo esquema lá do inserção, tá? Se o método for post, o que a gente vai fazer? Vai requisitar uma instância de task, que aqui a gente não faz, porque aqui a gente está atualizando e aqui a gente está cadastrando. De novo, se esse formulário, se os dados desse formulário estarem todos validados, todos estarem nos conformes, a gente faz o salvamento dessa requisição na nossa base de dados, ou seja, a gente faz ali um update por baixo dos panos com os novos dados dessa task, e aí a gente vai ser redirecionado de novo para a URL principal, a URL, né, a primeira URL do nosso site que vai renderizar essa nossa página principal do site, né, ali que é da listagem de tasks. Ok? Por fim, a gente tem a delete task. Quando a gente aperta lá no botão delete, a gente vai executar essa visão delete task, essa função delete task. Deixa eu só organizar aqui, vou chamar aqui mais para cima, que é o seguinte. Vamos fechar isso aqui para deixar tudo mais simples. Vamos ver.
Só fazer aqui para nós deixar tudo certinho, context e o return. Certo. Então, quando a gente está lá no nosso list e a gente aperta no botão delete, a gente vai para a rota chamada delete, certo? Aqui, rota delete, name delete. O que essa rota faz? Lá a gente vai para uma URL, né, no caso. Chamei a URL delete, quando eu clico no botão URL delete com um número, então a gente vai lá para o campo views, lá para o arquivo views, na função delete task, tá? Onde que o número informado na URL vai ser a chave primária do nosso banco de dados e a requisição vai criar, né, no caso aqui, esse HTML, perdão, aqui ó, esse HTML para confirmar a exclusão ou não dessa task, tá? Então ali vai dizer, você realmente confirma a exclusão dessa task, aí o usuário pode clicar em sim para confirmar ou cancelar para voltar na URL list, né? Que é essa nossa primeira aqui, que vai chamar o views index, tá? Views index, que vai automaticamente criar esse list aqui, que vai ser a nossa página inicial do projeto, tá? Então, as coisas funcionam nesse fluxo. Pode parecer um pouco estranho, né? Um pouco confuso de início, mas a gente vai se acostumando com o fluxo do projeto, tá bem? Então, aqui a gente já criou o delete também. É o mesmo caso, se a requisição for no método post, a gente simplesmente vai lá e faz um item.delete, que ele vai fazer a deleção da base de dados, vai fazer um delete, né, levando em conta o SQL, ele vai fazer um delete desse dado e vai redirecionar para a página inicial do nosso projeto, a página ali do list, tá? Essa página aqui da listagem. Certinho? Próximo arquivo, agora a gente finalizou as views, models, URLs, a gente finalizou a pasta tasks. Agora a gente vai entrar na pasta to do, tá? Essa pasta to do dentro da nossa pasta do projeto to do, que é a pasta onde é que estarão os arquivos de configuração do Django. Primeiramente no arquivo settings, que é o arquivo de configuração do Django. Toda vez que a gente for criar um projeto em Django, a gente precisa ir lá nesse installed apps e colocar o nome da nossa app aqui, então, do nosso app, no caso tasks. Colocamos uma vírgula no fim. Eu especifiquei aqui no slide, tá? A gente coloca esse cara aqui. Se você tem alguma questão para mudança de banco de dados ou alguma outra questão de configuração, como linguagem, tudo mais relacionada ao Django e ao seu projeto, respectivamente, né? Consequentemente, entra nesse arquivo settings.py, que é o arquivo de configuração. E a gente tem mais um arquivo de URLs lá no to-do, né? To-do urls.py. Por quê? Daí você vai me dizer assim, poxa, Matheus, mas nós já não temos o arquivo de rotas do Python? Sim, a gente tem, mas esse é um arquivo que a gente criou, tá? Aquele lá é um arquivo que a gente criou. No caso, esse aqui, tá? Na pasta tasks. O arquivo padrão de rotas do Django é na pasta to do. É esse que já está existente. Só que o que a gente fez aqui? A gente tem duas rotas, tá? Ou seja, quando a gente coloca a URL do sistema /admin, a gente vai acessar aquela página de administração do Django que eu te falei lá no início do nosso encontro, que é a página do dashboard, onde é que a gente tem toda aquela questão, que a gente inclusive cadastrou as tasks ali para a gente trabalhar com operações de CRUD dessas tasks dentro dessa página de administração do Django. A gente não vai entrar nela em detalhes porque não é pertinente para esse nosso encontro. Tá? Aqui o projeto em si que é o principal mesmo. E aí quando a gente simplesmente joga a URL sem nada, sem nenhuma extensão, né? A gente joga a URL padrão do nosso sistema, a gente não vai simplesmente ir para uma view. Aqui, inclusive, do admin, tá? admin.site.urls, tá? Então, a gente fez a referência ali. Nesse caso, se a gente só colocar a URL padrão do nosso sistema, a gente vai ir para um arquivo na pasta tasks, tá? Na pasta tasks chamado URLs, aonde que aí sim a gente vai ter outras sub-rotas, digamos assim. Então, é um arquivo de rotas. Aqui eu faço a referência. Quando eu acesso essa rota do meu sistema, ou seja,
acesso simplesmente a URL sem nenhuma extensão a mais, a URL padrão do nosso sistema, a gente vai lá para o arquivo na pasta tasks, urls.py, onde estarão mais rotas para o nosso sistema. Então é um arquivo que é uma rota que chama um arquivo de rotas, basicamente isso, tá? Cada path é uma rota, tá? Então aqui a gente tem duas e consequentemente dentro desse arquivo a gente tem 4 rotas, que fazem parte do roteamento do nosso sistema. E de codificação era só isso mesmo, tá? Eu vou fechar tudo aqui para deixar as coisas mais fáceis. E aí é o seguinte, a gente tem uma base de dados, só que a gente não criou nenhuma table de task ainda. O que a gente faz? Executa código SQL? Não, a gente simplesmente vai lá no bash e coloca esse comando para montar as migrations. Migrations são arquivos, nesse caso arquivos Python, com código Python, que quando executados, quando montados, criados aqui embaixo, eles vão executar os comandos de SQL. Então a gente não precisa entrar em detalhes de SQL, a gente nem tem a necessidade nesse caso. Eu vou lá no bash, colo esse arquivo aqui, Python 3 manage py make migrations, ele vai criar, né, a nossa, vamos ver aqui, aí eu faço a execução desse arquivo. Eu estava dando uma olhada aqui que eu executei o arquivo e aconteceu um erro. Por quê? Ele está dizendo que lá no forms.py, a linha 7, não está em conformidade, porque o Python ele trabalha logicamente com indentação. Então a gente precisa identar aqui, certo? Vou dar um Ctrl L só para dar uma limpada no nosso bash e reexecutar o comando de criação da migration, né? E aí ele vai criar sim, agora sim a task, a model task no caso. E aí o que eu preciso? Eu só preciso executar todas as migrations do nosso sistema com o comando Python 3 manage py migrate, que aí a gente vai executar todas as migrations, ou seja, a gente vai executar toda a base de dados, criar as tables e todas as configurações necessárias para o nosso projeto. Tudo ok aqui. O próximo comando, vou dar mais um Ctrl L para limpar o nosso bash, é executar o servidor do Django para a gente executar o projeto. Como é que a gente faz isso? Python 3 manage py run server. Só a gente colocar aqui, automaticamente ele já diz que está disponível para acesso lá o localhost na porta 8000, tá? Cliquei no Ctrl ali no bash, a gente já acessou a página principal do nosso site. Vou cadastrar uma task aqui, vou colocar como complete, faço consulta ali, no caso ele deu fazer a consulta com o padrão, eu posso trocar isso aqui com o atributo value lá no HTML, tá? Aí eu posso também ver detalhes da nossa task, atualizar a nossa task, vamos botar um A e vamos deixar ela como não completa, então ela não vai estar riscada. Posso apagar ela também, tá? Se eu colocar alguma extensão aqui, por exemplo, admin, a gente vai acessar aquela página de administração do Django, então a gente precisa criar ali um usuário. A gente não vai criar agora um usuário, vou colocar aqui o localhost na porta 8000. E aí a gente pode criar novas tasks, tá? Aí quando eu vejo uma task, você pode ver aqui, ó, localhost barra task barra 2. Então quando eu acesso esse comando no localhost barra tasks barra 2, eu vou estar acessando essa rota, ó, localhost barra tasks barra um valor dinâmico, né? No caso 2. Então a gente está acessando a rota detail, que é essa rota aqui, né? Que a gente vai lá para o arquivo views e nesse arquivo views a gente vai acessar a função detail task, que é essa função aqui, essa definition aqui, onde que a gente vai ter uma request para criar esse HTML, mostrar os dados da task, certo? E esse valorzinho aqui, o 2, que é a chave primária que a gente vai puxar os dados aqui conforme estão lá na nossa base de dados. Clicando aqui no botão voltar, eu volto para minha view list, tá? Que a gente vai chamar lá do arquivos views a função index, que é essa função aqui que vai criar o arquivo, vai renderizar o arquivo lá na pasta task list.html, que vai chamar esse visual aqui, certo? Pouco confuso de início, mas esse é o padrão de funcionamento do Django, não só do Django, mas como de muitos outros frameworks, é tudo mais ou menos nesse padrão, tá?
nesse formato, tá? Nesse procedimento, nessas etapas. Mais informações sobre isso você encontra lá no meu site bisocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, esses links estarão na descrição. Esse código e muitos outros códigos e projetos práticos, não só em Django, como também em outras linguagens de programação, como PHP e Laravel, você encontra lá no meu site. Espero que você tenha entendido como o Django funciona na prática e o quão simples o Django é para fazer todas as operações necessárias para o seu projeto.